Boa noite, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz a todos, amém? Com você aqui, o presbítero João, o bispo Alexandre e juntamente conosco também nessa noite, o nosso irmão e cooperador da obra aqui, irmão Lucas. Queridos, mais uma vez boa noite, a paz do Senhor. Vamos dar continuidade aos nossos cultos, o culto aqui da Igreja Evangélica Mensageiros de Deus. Só que hoje estamos de uma forma diferente, de uma maneira diferente, as portas fechadas. Já tomamos as devidas precauções e vamos dar continuidade. Temos que dar continuidade na obra do Senhor. A igreja do Senhor não pode parar, a pregação do Evangelho, a proposta do reino de Deus não pode parar. E nós queremos, antes de dar início à palavra nessa noite, nós já vamos diretamente daqui a pouquinho para a palavra de Deus. Eu gostaria nessa noite, em nome de Jesus, juntamente com todos que estão aí, já nos assistindo pela live do Facebook da igreja Mensageiro de Deus, ou até mesmo pela minha do Facebook Bispo Alexandre Cruz, que você pudesse conosco nessa noite estar fazendo uma oração conosco. Vamos entrar na presença do Senhor, vamos orar, buscar direção, para que todas as famílias que vão ser alcançadas por essa ferramenta que é a internet, possa ser alcançada da forma que agrade a Deus e que Deus possa estar estabelecendo uma promessa e suprir por toda e qualquer que seja a necessidade desse ouvinte desta noite. Amém? Presbítero, por favor, passe ao irmão a honra de estar fazendo essa oração. Se quiser dar boa noite para o povo aí, fica à vontade, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, irmão. Boa noite, irmã. Aqui mais uma vez nós estamos aqui, juntamente com o bispo Alexandre, o nosso colaborador é o Lucas, né? Então vamos orar, vamos entrar na presença de Deus, vamos agradecer a Ele mais essa noite que Ele nos concede de estarmos aqui, em meio a essa confusão que está aí fora no mundo, mas nós estamos aqui, buscando ao Senhor em espírito e em verdade, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, ó Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Tua presença, Senhor, e nos entregamos completamente a Ti, Senhor amado, nos entregamos, Senhor, de corpo, alma e espírito nesse momento, Pai querido, ó Pai amado, entregamos nas Tuas mãos, para que eu venha tomar a direção de tudo que for feito nesta noite, Pai amado. Por isso nós Te pedimos, Senhor amado, mais uma vez, quebranta nossos corações, Senhor amado, derrama sobre nossas vidas, Senhor, um espírito de humildade, Senhor amado, para que tudo que saia da nossa boca não venha do homem, mas venha do Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos use, Senhor, completamente nesse momento, Pai querido, para que a Tua palavra, Senhor, a Tua santa e gloriosa palavra, Senhor amado, venha alcançar almas aí fora, Senhor amado, venha mudar o destino dessas pessoas, Senhor, que nos ouvem nesse momento, Pai querido. Por isso nós Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Amém. Amém. E mais uma vez, saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero também já mandar um forte abraço, a paz do Senhor, ao pessoal ali da cidade de Caraguatatuba, que eu tenho certeza que algumas famílias já devem estar aí, já participando do culto dessa noite aqui da igreja. Glória a Deus. E também de alguns entes queridos que eu tenho, familiares, algumas primas, primos, que estão aí também acompanhando. No domingo nós tivemos a grata surpresa que eles entraram na sala, ali na parte do vídeo, e eu fiquei muito feliz. Então, desde já, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, e pegar aqui o gancho das palavras do presbítero aqui, João. Os dias hoje está difícil, né? Essa confusão, o povo sem saber o que fazer, o que falar, e é justamente em cima disso, esse tema aí que está sendo abordado constantemente pela televisão, a internet, os meios de comunicação, o coronavírus. Deus me deu uma direção, Deus colocou no meu coração uma mensagem para que nós venhamos tranquilizar o nosso coração acerca
do que está acontecendo, não só com o nosso país, a nossa nação, o Brasil, mas com relação ao mundo. O coronavírus não é um problema de quem infelizmente está infectado. O coronavírus é um problema meu, é um problema seu, é um problema nosso. E nós precisamos ter essa mentalidade nessa noite. Olha só, olha o que a Bíblia ela fala. Qual a finalidade de Deus permitir? Primeiro ponto, vamos entender uma coisa. Para que veio esse coronavírus na nação, no mundo? Porque, para quê? Qual a finalidade? O que é que temos que aprender com isso? Olha o que a Bíblia diz a respeito do finalzinho do Sermão da Montanha de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, o versículo 24. Olha o que a palavra diz. Você que estiver com a palavra do Senhor, você aí na sua casa, você acompanha comigo o verso 24 do capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, presta atenção, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Verso 26. E aquele que ouve as minhas palavras e as não pratica, não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desce a chuva, e corre os rios, e assopra os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Queridos, vamos prestar atenção num ponto aqui, em cima desse princípio que Deus está falando conosco nessa noite. Vamos tentar entender a causa hoje desse vírus que está impactando as nações. Primeiro ponto que tem que ser entendido, compreendido. Presta atenção nessa minha colocação. Deus, o que Ele quer com isso? Por que isso está acontecendo? Qual é o intuito de Deus? Manifestar o justo e o injusto. Queridos, preste muita atenção. Deus, Ele vai, com essa permissão desse vírus, abalar o que já está abalado e manter de pé o que já está firme. Ou seja, o Senhor, Ele quer resgatar valores. Mas o problema de praticamente todos nós, o ser humano, é que ele costuma, quando ele se vê envolvido com algum problema na vida dele, ele logo sai perguntando por quê. Mas essa pergunta, por quê, está errado. É para quê? O que nós vamos aprender com isso? Por que todo ser humano, quando está em aperto, passando um momento difícil, um momento de ruptura, um momento de trauma, um momento de perda, a primeira pergunta, o que vem na ponta da língua é: por que isto está acontecendo? Porque todo ser humano, presbítero, não sei se o senhor vai concordar comigo, mas todo ser humano, ele quer resposta para tudo. Exatamente. Ele quer uma resposta para tudo. Então nós precisamos hoje entender uma coisa, não é o porquê, mas para quê. Se Deus está acima de tudo, no controle de tudo, por que então, assim,
Qual o intuito? De permitir essa propagação disso. Qual o propósito disso tudo? Qual o propósito disso tudo, presbítero? Nós não temos mais que ficar procurando resposta para tudo, mas precisamos entender o que está acontecendo com a nossa vida. E o que eu entendo em cima desse princípio da palavra de Deus em Mateus 7, 24 a 26, o finalzinho do Sermão da Montanha, quando Jesus diz que existe dois tipos de pessoas no mesmo local, com o mesmo material, mas com a motivação do coração diferente. Um edifica na rocha, o outro edifica na areia. Então nós precisamos entender o que precisamos aprender com o que está acontecendo, com o que se envolve a nossa vida. Agora preste atenção, eu disse para você resgatar valores. Que tipo de valores? Você parou para analisar como está sendo a sua vida agora, de quarentena? Você se vê obrigado a ficar dentro de casa, resgatar o valor da família, resgatar o valor de congregar, porque antes eu acredito que tinha pessoas que poderiam ir para a igreja e não iam. Quantas vezes a gente deu a desculpa devido ao cansaço do trabalho ou a carga horária que não dava certo para ir para a igreja? Então, caímos nessa contradição. Precisamos resgatar. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta do que eu estou te falando. Quando tudo isso passar, você pode ter certeza absoluta. As mensagens dos pastores nos púlpitos serão outras mensagens devido ao ocorrido desse coronavírus. O que nós precisamos hoje entender, nós estamos debaixo de um evangelho superficial. O amor está indo embora, a comunhão está indo embora. Então hoje, olha só o que diz Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Irmãos, nós estamos em culto, viu, queridos? Atos 2, o versículo 41 diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Pedro prega, 3.000 almas aceitam ao evangelho, são acrescentados ao povo de Deus. Olha o versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eram todos juntos, né? Eram todos juntos, o pensamento era unânime, era um só pensamento. Olha aí, resgatando valores, queridos. Como é que está o seu seio familiar? Será que eu tenho certeza, os dias atuais fez com que a família se desfragmentasse. Houve uma ruptura na família. Em vez dessa aproximação, todo mundo se espalhou. Hoje nós temos aí a internet, que nos deixa conectado com tantas pessoas, mas ao mesmo tempo desconectado. Olha agora, presta atenção, versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, o que você me fala disso, presbítero? O que precisa para Deus é isso, a união de todos, e todos juntos buscar o mesmo propósito, a mesma comunhão, é onde Deus opera. Mas estava acontecendo antes desse coronavírus, que esse coronavírus é, como eu costumo falar uma frase aqui dentro da igreja, divisores de água. Eu tenho certeza, a proposta de Deus, nós éramos uns sem o coronas e vamos ser outros depois do advento do corona. Exatamente. Eu creio que seremos outros, né? Porque olha o que o texto está falando. Eu acho que essa virtude já tinha se perdido dentro da igreja. Mas eu não estou dizendo só dentro da igreja, a própria sociedade. Porque agora nós somos obrigados, melhor assim, nós nos vemos obrigados a preocupar-se uns com os outros. Quando eu disse para você que o problema não é daquele que está infectado, mas o problema é meu, é seu, é nosso. Quando nós falamos de quarentena, nós estamos dizendo uma coisa: eu não vou sair de casa por causa do próximo, querido, porque eu quero o bem-estar do meu irmão. Então hoje, olha o que o texto continua dizendo:
além de ter tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Não faltava nada para ninguém. Não faltava nada para ninguém, irmão. Tudo igual. Infelizmente a sociedade tomou um rumo chamado individualismo, egoísmo. E não é diferente também dentro da classe aqui chamada igreja. Aí no versículo 46, olha que diz: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, resgatar o seio familiar, resgatar o culto no lar, resgatar a família, não esperar só na igreja, mas ter um compromisso. O povo de Deus precisa ter compromisso de novo com a palavra de Deus, com a verdade de Deus. Dentro e fora, né? Olha lá, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e com singeleza de coração. Você está entendendo, meus amados? Vamos prestar atenção, não é por quê. Por que isso está acontecendo? Não, é para quê? É para resgatar valores, para abalar. Deus, Ele quer mostrar quem está edificado na rocha e quem não está edificado na rocha, quem está na rocha e quem está na areia. Deus vai abalar aquele que tem uma vida superficial, aquele que tem a sua vida amarrada, construída na areia. Pode ter certeza, esse não vai prevalecer, esse vai cair. Vai ser tomado de pavor, de pânico, vai ficar atormentado, como nós temos visto inúmeras pessoas. Hoje eu vejo 3 classes de pessoas quando eu começo a conversar, um pouquinho antes da nossa quarentena. Aquelas pessoas que eram apavoradas, pessoas que sentavam do sol e ficavam tudo apavorado, o corona, mas não é que era apavorada com o sentido só do corona. O corona veio para revelar o que está dentro do teu coração e como é que você administra a tua vida. O corona, ele vem revelando o que é que está dentro do teu coração, meu querido. Porque existe a classe de pessoas que são apavoradas. Ela é apavorada com o casamento dela, ela é apavorada com a vida financeira dela, ela é apavorada com o namoro dela, ela é apavorada com o ministério dela, a vida dela é toda apavorada, ela não consegue administrar nada com equilíbrio. São pessoas que vivem o extremo do medo, pessoas que estão à base de calmante, mas estão dentro da igreja falando que Jesus cura, mas que Jesus é esse que cura e que não cura ela? Eu te faço essa pergunta. Deus está permitindo isso acontecer. Tudo isso que está nos envolvendo hoje é para que nós venhamos mostrar o que verdadeiramente está dentro do nosso coração. Então presta atenção. Existe também aquela classe de pessoas sem compromisso. Ah, depois eu faço. Ah, para que isso agora? Aquelas pessoas sem compromisso, sem responsabilidade. Tem aquelas pessoas que são tomadas pelo pânico, apavorada, mete os pés pelas mãos, pessoas depressivas, pessoas ansiosas. Já por outro lado tem aquela classe de pessoas que deixa, depois, que não assume responsabilidade, que não tem compromisso com nada. Ah, que nada, esse negócio de corona, ministério, não, mais pra frente. Se der eu vou. O dia que der eu vou, o dia que Deus me tocar eu vou. Pessoa que a gente fala, que tem alguém para aceitar Jesus, ainda não fui tocar. O casamento não tá bom, mas ela sabe que Deus, mais dia ou menos dia, vai manifestar um milagre, que vai mudar. Nós vemos essas 3 classes de pessoas, que é o que é o que gere hoje, que administra, o que está do nosso lado. Eu fui levar minha mulher está com dengue. Eu fui no hospital há 3, 4 dias atrás com ela. Hoje eu fui no AME, e há 3, 4 dias atrás, 2 dias atrás, eu me recordo, eu fui do segmento da vida dela. Isso é o jeito que ela administra as demandas da vida dela. Por isso que eu estou dizendo, você está edificando a sua casa onde? Você está na rocha? Ou você está na areia? E aí, meu querido? Eu quero dizer para você que a Bíblia diz, João 16:33, existe aflição
Mas veja bem, nós vamos prosperar. O que nós precisamos entender é que existe sim, a pessoa pode ser otimista, mas realista. A fé é a base de equilíbrio. Que fé você tem mostrado? Hoje eu e você, nós precisamos entender isso. A fé. Em que ponto a tua fé tem estabelecido a sua vida? Qual é o parâmetro? Ei, eu vou te dizer uma coisa. Antigamente, não sei se o presbítero vai lembrar, mas quando se falava de doença, quando se falava de, como é que fala agora que eles estão falando o nome? Epidemia, como é que é? Pandemia. A gente não lembrava diretamente da África? Era o local mais assolado. Ebola. Era tudo que era coisa ruim de doença, terminal, incurável, vinha da onde? África. E agora está vindo da onde? Espanha, Itália, Todo canto do mundo. China, Inglaterra, Brasil. O que eu quero dizer para você, Deus vai abalar o que tem que ser abalado, e Deus vai abalar também para deixar de pé o que tem que estar firmado, meu querido. Antigamente, resumindo, exemplo de coisa ruim, negativa e doença, peste, mortandade era a África. A África, você não ouve tanto coisa falar da África, mas você ouve uma Itália, você ouve uma Espanha que virou uma calamidade, o negócio saiu fora do controle. Deus, irmãos, o que eu entendo com isso? Marcos capítulo 10, 17, domingo eu disse, jovem rico, pessoas que caem em contradição, ela coloca segurança, é uma segurança falsa, é aquele falso apoio, em cima do dinheiro, em cima de amizade, em cima disso, constrói a vida em cima de outras coisas, que traz uma sensação de segurança, mas Deus está abalando o reino dos ricos. A nação mais poderosa do mundo. Não está sofrendo também com isso? Estados Unidos. Estados Unidos. Então você está vendo que eu continuo te dizendo que Deus vai com isso abalar o que já está abalado, que sempre esteve abalado. Deus está pegando as nações que eram um exemplo de riqueza, de domínio, que servia de parâmetro para nós tentarmos um dia chegar como espelho, né? Exato. E é de lá que o negócio está fervendo. Escuta uma coisa, isso vem para Deus abalar o que tem que ser abalado, aquilo que já estava abalado, e para ficar de pé o que já estava firme. E você está firme ou está abalado? Essa é a pergunta que eu quero falar com você. Você hoje tem que entender uma coisa que está escrito aqui no livro de Provérbios 31. Olha o que diz a Bíblia, Provérbios 31, o verso 25. Nós estamos em curso, presta atenção. 31, 25. Olha o que a Bíblia diz na parte B do versículo. Ri-se do dia do futuro. A força e a glória são as suas vestes. E rir-se do dia do futuro. Nós estamos alicerçando, construindo a nossa vida na rocha. Não temos medo do que vai acontecer amanhã. Glória a Deus. O nosso futuro pertence a Deus, presbítero. A gente consegue sorrir para o nosso futuro, meu irmão. Nós conseguimos sorrir para o nosso futuro. Sabe por que isso está acontecendo da maneira que está acontecendo? Para resgatar um valor, esperança em Cristo. O único. A esperança em Cristo. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19, se esperarmos só nessa vida, somos mais do que miseráveis. Olhando para o livro de Provérbios, eu enxergo o quê? Que eu consigo olhar para o meu futuro, porque a minha expectativa não está no que o mundo pode me oferecer, amado, mas a minha expectativa, a minha esperança eu coloco em cima de Jesus.
Hoje eu consigo olhar para amanhã e dar risada, sorrir para o meu futuro. Eu ainda, acima disso tudo que está acontecendo, escute uma coisa, é profético, acima de tudo que está acontecendo com a tua vida, sorria, alegre-se na esperança da volta de Cristo, e acredite, o teu futuro ainda tem garantia da parte de Deus. Glória a Deus. Eu tenho certeza, o corona vai deixar um impacto. Ainda que se encontre a cura, mesmo depois da cura vai gerar um impacto na tua fé, nas próprias pregações do evangelho daqui por diante, na economia, no relacionamento com os outros países, no relacionamento interpessoal de nós, pessoas. Nós vamos ter que olhar com mais nitidez para o ser humano. Entenda isso. Esse é o primeiro ponto, meu amado. Primeiro ponto. Bispo, pode falar. O Senhor nos diz isso. Ei, não é aqui embaixo que você tem que olhar, é aqui. Ó. Os nossos olhos têm que estar fitos lá em cima. É aqui que você tem que olhar, o alto, lá em cima. É onde vem a sua salvação. Buscar o reino de Deus, a justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Mantenha o teu olhar fixo no autor e consumador da sua fé. O que nós temos que entender nessa noite? Não é por quê, mas é para quê? Qual a finalidade? O que nós vamos aprender com isso? Nós vamos nos tornar seres humanos melhores. Precisamos tirar. Esses dias eu estava conversando com alguns irmãos. Acho que foi na aula de quinta-feira que nós estávamos dando, quinta-feira retrasada, eu acho ainda, que eu falei que as pessoas confundem amor, o contrário de amor é ódio, né? E eu falei que amor e onde não tem amor é indiferença. O ser humano hoje, ele se tornou um ser humano indiferente. A indiferença entrou dentro do coração do homem, ele não se preocupa mais com a dor do próximo, não tem mais compaixão. Hoje nós precisamos entender. Apocalipse, Deus vem dizendo que Ele conhece as nossas obras. Se eu falar que eu amo meu irmão só de boca, não adianta, tem que ser por obra. Então hoje vamos prestar atenção nisso. O que está abalado vai cair. Não se preocupa não, o que está abalado vai cair, mas o que está firme se firmará mais ainda. Porque a palavra do Senhor diz em Provérbios, olha aí, Provérbios 24:16, volta um pouquinho atrás, 24:16, a Bíblia vai dizer, porque 7 vezes cairá o justo, e ficar como aquela primeira classe de pessoas que eu disse lá atrás, que é apavorada, só que ela não está apavorada por causa do corona, ou porque o corona, não, ela é apavorada, porque ela é apavorada, ela ainda não teve encontro com Deus, ela ainda não alicerçou a vida dela na rocha. Tudo que ela faz concernente à vida dela é debaixo de medo, é debaixo de desconfiança, é debaixo de insegurança. Chega com isso, meu irmão. Ou somos ou não somos, ou estamos ou não estamos em Cristo. Ou acreditamos e temos fé, ou não tem como agradar a Deus, meu querido. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que diz que tem fé, tem que acreditar, tem que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então não adianta falar para mim, esses dias estão para revelar. Malaquias 3:18, olha o que diz, pastor, você está falando muita Bíblia, aqui comigo é Bíblia, irmão, Bíblia. Se você quiser bater em mim, vai ter que conhecer Bíblia. Malaquias 3:18. Malaquias 3:18 diz assim, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, o que edifica sobre a rocha e o que edifica sobre a areia. Aí ele diz aqui, complementação do versículo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Falou tudo, bicho. Falou tudo, presbítero. Não sou eu, é a Bíblia, é a palavra de Deus, irmãos, é a palavra. É a palavra. Não adianta você fazer como o jovem rico, colocar tua segurança em cima de coisa.
Não adianta essa sensação de segurança, é dinheiro, é amizade, é não sei quem. Irmão, é Deus. Estabeleça a tua vida em Deus. Deus vai revelar quem é e quem não é, quem serve e quem não serve, quem é justo e quem é injusto, quem é prudente e quem é insensato. Chegou o momento de nós resgatarmos valores. Olha o que diz Salmo 37. Salmo 37, 24. Quero aproveitar e mandar um abraço para o João, lá de Caraguatatuba. Ele gosta de quando eu falava aquela frase. Maravilha. Mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor. Desculpa, tinha caído aí o sinal. Nós conseguimos aí voltar de novo com o sinal. Então, eu não sei mais ou menos de onde nós paramos, mas eu quero tentar fazer você entender uma coisa. Deus, ele vai mostrar a diferença de quem serve para aquele que não serve, correto? Como eu disse lá em Malaquias 3,18, como eu disse em Provérbios 24,16, que o justo até cai 7 vezes, mas levanta e o Senhor o sustenta. Malaquias 3,18, a Bíblia vai dizer, chega ao ponto de falar que Deus outra vez ele vai mostrar a diferença do justo e do injusto, aquele que serve a Deus para aquele que não serve. Então nós precisamos entender hoje que isso é para mostrar quem está servindo e quem não está servindo. Quem está na luz, que até eu disse, tem gente que em vez de estar na luz, estabelecido na luz, está nas trevas. Mas quando eu disse luz e trevas, eu estou dizendo luz, conhecimento, treva, ignorância. Então hoje vamos entender uma coisa. Por quê? Qual a finalidade de Deus permitir que tudo isso envolva a nossa vida? Para uma coisa, meu querido. Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Você está entendendo? Olha o que ele diz. Por que existe essa correção? Porque eu disse o quê? Em cima de Números 16, meus amados. Corá, Datã, Coré, Datã, Abirão e mais 250 homens que se levantaram contra Moisés. Qual é o segundo ponto? Qual é o segundo ponto que eu quero tratar com você nessa noite nesse culto? Meu irmão, minha irmã, rebeldia, teimosia, desobediência. O primeiro ponto, nós estamos dizendo que está dentro do teu coração, aonde você está estabelecido, aonde você está edificando a tua vida. Mas o segundo ponto, porque a finalidade de Deus permitir isso acontecer conosco, nós temos que passar por isso. No mundo nós vamos ter aflições. João 16:33. Mas presta atenção em nome de Jesus no que eu quero dizer como princípio para a tua vida. Muitos estão se rebelando. Presbítero, eu não sei se o senhor vai concordar comigo, mas nunca teve um grande índice de divórcio de cristãos da igreja. Eu nunca ouvi falar também. Como cresceu isso dentro da igreja? E hoje, para nós, é normal. Tem pastores que têm 3, 4 mulheres já. Mas eu não estou dizendo isso porque eu sou casada, eu vou fazer 25 anos com a minha esposa. Não é isso, não é esse o mérito. Eu estou dizendo da desobediência, da rebelião, da rebeldia. Uma hora a conta ia chegar, uma hora o boleto ia chegar. O segundo ponto que eu quero tratar com você nessa noite, em nome de Jesus, impelido pelo Espírito Santo de Deus, na autoridade do nome de Jesus, queridos. Escuta uma coisa, a sociedade, eu não estou dizendo aqui, não estou entrando no método de cristão e não cristão, a sociedade, a humanidade se tornou uma humanidade rebelde e infelizmente tem muito cristão do mesmo jeito. Está incluído nessa rebeldia, na rebelião, na desobediência, na dureza de coração. Qual é o ponto que eu quero tratar? Aonde você está edificando a tua vida? Que tipo de casa você é para Deus? E segundo, isso está acontecendo para Deus tratar, para Deus limpar, para Deus corrigir. Se nós somos filhos, seremos açoitados como filhos. Se nos aproximamos de Deus, precisamos ser corrigidos. O pai corrige
O filho que ama. O pai não quer ver a degradação do filho. Por isso que entra a correção. Quantas vezes eu escutei não da parte de Deus? E depois de escutar o não, eu não saí procurando jeito de negociar as coisas, não. Tem coisas com Deus que são inegociáveis, meu querido. Nós estamos falando de pessoas desobedientes e rebeldes, que no dia que se levantaram contra o nome de Deus por nome Moisés, a terra se abriu, meu irmão. A praga chegou, essa praga chegou aqui no nosso Brasil para correção, para limpar o povo, para resgatar valores sociais, de cunho social, convívio com o próximo. Um povo rebelde, um povo obstinado, um povo duro, de servir duro, teimoso. Hoje nós precisamos aprender que precisamos nos quebrantar diante de Deus. Saber que os princípios de Deus são inegociáveis. Não é o que você pensa, não é o jeito que você quer, mas é do jeito de Deus, do jeito que está na palavra. Hoje essa praga está aí, porque foi Deus que enviou a praga, meu irmão. Lá no Egito, praga. Com Moisés não foi diferente. A Bíblia, voltando um pouquinho, eu disse que o pai corrige o filho, e açoita aquele que tem por nome filho, Hebreus 12:6, mas também em Hebreus 10:39 diz que nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então por quê? Qual o motivo desta praga hoje está assolando as nações do mundo? Está trazendo uma revolução, mexendo com tudo e com todos, abalando os ricos, os países que se denominavam países poderosos. Porque hoje, como eu disse lá atrás, a África era sinônimo de doença e morte. Mas o negócio não começou lá. E esse país não está tão abalado como está uma Espanha, uma França, uma Itália, os Estados Unidos. Você está me entendendo, meu querido? Deus veio para abalar o que está abalado e derrubar o que tem que ser derrubado. E aquilo que está firmado, irmão, diante de uma ventania, diante de um vendaval, irmão, diante de uma árvore no meio de um vendaval, o que cai são as folhas frágeis, o que cai são os frutos fracos, e permanece o fruto bom. Deus vai fazer essa separação do bom e o joio e o trigo. Meu amado, o trigo são os justos, o joio não vai ser arrancado, é a maldade. Então, chegou o momento de um crescimento de justiça e crescimento da maldade juntamente. Pela minha internet. Iniciando o vídeo. Pode ir. Graça e paz, irmãos. Conseguimos retomar aí nosso Wi-Fi aí. Amém? Como eu estava dizendo, o joio e o trigo e joio, tem que crescer junto. Esse avanço, como eu posso dizer, da justiça e da verdade, mas juntamente vai estar o quê? A mentira, a falsidade, a maldade, a injustiça. E não tem como arrancar. Se arrancar, sai o outro junto. Então, hoje nós temos que entender. Nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Mas sempre tomando partido da parte de Deus. O que nós precisamos entender hoje, o primeiro ponto, é para revelar o que está dentro do nosso coração. Qual é a ótica? Se eu pegar um óculos com a lente vermelha, com a lente azul, verde, amarela, eu vou enxergar a vida vermelha, verde, amarela e azul, meu querido. Qual é a ótica que você está enxergando? Você deu para entender o que eu quero dizer? O primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, Deus está tratando a rebeldia, que é Números 16. 3 líderes se levantam junto com 250 homens. Se levantaram, mas foram engolidos. A rebeldia, a teimosia, a desobediência. A Bíblia chega ao ponto, queridos,
em Números 16, se eu não me engano, versículo 46, deixa eu ver aqui, 49 de Números 16, 14.700. No primeiro momento da rebelião, da desobediência, centenas de pessoas morreram. 250 mais a família dos 3. Mas depois, queridos, olha como é o negócio. Os 3 se levantaram. 250 homens se levantaram contra Moisés, ou seja, se levantaram contra o próprio Deus. Olha a rebelião, olha o tamanho da rebelião. E a Bíblia vai dizer que todo o povo, cerca de 3 a 5 milhões de pessoas, ficaram do lado dos rebeldes. Você está entendendo o tamanho da proporção das coisas que está acontecendo hoje em nosso meio? A rebelião, a desobediência, eu disse aqui atrás, talvez não gravou por causa que caiu o sinal, mas eu torno a dizer, nunca foi tão grande o índice de divórcio dentro da igreja e também partindo do altar. Homens que se dizem fiéis a Deus, mas não conseguem ser fiel à esposa. No meio da caminhada, bate de frente com o princípio de Deus e quebram a palavra e o voto que fizeram com o cônjuge, ao ponto de se separarem. E Deus abomina o divórcio, abomina o repúdio. Hoje o nível de rebelião, de rebeldia é muito grande hoje nas nações. E o pior de tudo é que o texto de Números 16, ele vai tratar que até o povo, 3 milhões, 5 milhões de pessoas se colocaram do lado dos rebeldes e não do lado de Deus, nem dos homens de Deus. Então hoje nós precisamos ter uma reflexão, como tem sido o nosso comportamento. Esse culto dessa noite, faça uma retrospectiva da tua vida. Que tipo de pessoa você tem sido? Querido, Deus não quer só te tornar um homem mais bondoso e melhor, não, querido. Ei, minha irmã, Deus não quer só isso da tua vida, não. Ele quer habitar dentro de você. Nós somos o templo do Espírito Santo. O nível de rebeldia, de rebelião, de filhos contra pais, de pais com os filhos, as guerras entre os lares. O problema não é uma igreja doente, a sociedade está doente por causa da ausência de Deus. O que eu quero te dizer nessa noite, Deus quer, nesse segundo ponto, que nós venhamos nos levantar como intercessores, como se levantou Arão. Porque quando Deus fala com Moisés, Deus fala para Moisés, chama Arão. Manda Arão pegar o incensário e pôr incenso. E vai lá, volta lá onde está o povo. 3 milhões, 5 milhões, porque a praga já estava lá dentro. Já tinha matado muita gente. E a Bíblia diz que Arão se pôs no meio, entre os mortos e entre os vivos, presbítero. E começou a levantar o incensário com incenso, ou seja, a intercessão. Chega, basta, essa praga tem que sair do Brasil e essa rebelião e rebeldia tem que sair do coração do ser humano. Deus nos chama para ser intercessores, meus amados. Sim, interceder entre os mortos e os vivos. Apocalipse capítulo 8, versículo 3, olha o que diz o texto. Apocalipse 8, verso 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais
E os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Queridos, segundo ponto dessa mensagem, eu quero dizer para você, porque que Deus está permitindo tudo isso envolver a nossa vida, para que venhamos tomar nossa posição de justiça, de justo, debaixo da luz, e venhamos adotar a posição de intercessores, tirar do nosso coração o medo, os temores, os tremores, e dar lugar à oração. A igreja precisa voltar a orar, interceder, estar entre os mortos e os vivos, porque o texto de Números 16 vai dizer, versículo 46, e disse Moisés a Arão, toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. A praga veio de Deus, irmão. Deus que enviou a praga, meu irmão. Só que Deus deu uma ordem para a igreja. Olha aí, 47, e tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. Olha aí. E deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos. Igreja, precisamos orar. Essa praga tem que sair do Brasil. Essa peste tem que sair do Brasil. Essa doença tem que sair do Brasil. Em nome de Jesus, a igreja precisa se tornar relevante. Precisamos assumir nossa posição de santificação, de oração, irmão. É tempo da igreja resgatar os valores de Deus, os princípios de Deus, meu querido. Chega de rebelião, chega de picuinha, chega de briga, de discórdia, de rivalidade. Irmão, é tempo da igreja assumir a posição, como o presbítero falou, da oração que nós demos início ao culto dessa noite. Humildade, simplicidade. Precisamos nos reunir. Ei, querido. O que eu tenho escutado de determinadas lideranças nas minhas redes sociais, me desculpa falar, líderes que não têm noção, líderes que não conhecem a palavra, são rasos no conhecimento, dizendo que a igreja não poderia ficar de porta fechada. Ei, querido, a praia chegou. Nós não somos ET, não. Nós não somos extraterrestre, não. A Bíblia diz que Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Então isso me dá motivo para ir para o shopping? Isso me dá motivo para ir para a praia? Isso me dá motivo para fazer churrasco? Claro que não, irmão. Romanos 13 diz que nós temos que estar sujeitos às autoridades. E quando Paulo escreve essa carta para a igreja de Roma, o imperador de Roma era Nero. Nós não estamos debaixo da sombra da administração de Nero. Nero era um homem difícil. Nós temos que ter a responsabilidade. Nós precisamos orar. A igreja, isso também não é sinais da tribulação. Claro que não. A igreja não está sendo perseguida. A mesma ordem que foi dada para a igreja de fechar as portas foi dada para o shopping, foi dada para o comércio. O que nós temos que entender não é querer mostrar que pode... Irmão, chegou o momento de nós sermos intercessores, de assumir a nossa posição diante do reino de Deus. Hoje nós precisamos entender, a nossa expectativa tem que estar em Deus. Está chegando o tempo do fim? Claro que está. Mateus 24:8, está chegando o tempo do fim. Mas hoje nós precisamos resgatar onde está a nossa expectativa, onde está a nossa esperança. Hoje nós precisamos acordar. O povo ficou do lado do rebelde. E não é diferente nos dias de hoje. Os filhos fazendo o que querem. Esse monte de coisa acontecendo.
É notória a maldade e aumenta mesmo, porque não tem como arrancar o joio do meio do trigo. O trigo, é como eu disse, faz parte da justiça de Deus, mas o joio é a maldade, é a malignidade, vai crescer junto. A plenitude da justiça, mas também vai crescer a plenitude da maldade. Só que isso vem para nós nos posicionar. Agora, diante de rebelião, de desobediência, diante de tanta falcatrua, diante de tanta coisa errada que tem dentro e fora da igreja e lá fora também no mundo, nós precisamos entender uma coisa: nos colocar entre os mortos e os vivos e interceder, porque o incenso representa a oração dos santos. O que você acha, presbítero? Como foi mencionado ontem, a intercessão, eu disse isso, nós temos que nos colocar na brecha, nos colocar como igreja do Senhor, verdadeira igreja do Senhor, para que Deus venha resgatar esse povo. Nós temos que interceder, orar. A igreja que não ora, ela não cresce. A igreja que não ora, ela não permanece viva. A igreja perdeu essa essência, irmão. É verdade. A igreja perdeu essa essência. Quando nós falamos de Hebreu 12, 6, Deus está dando uma chinelada, Deus está dando uma sapatada no povo, está corrigindo o povo. E o Senhor hoje falando da intercessão. Nós precisamos assumir o nosso lado, queridos. Chega! Nós não podemos mais ficar calados, achando que não é só na casa do vizinho, não é mais na nossa casa. Ei, agora afetou tudo. Agora afetou tudo, agora pegou todo mundo, agora o bicho está pegando. E agora Deus quer tratar, Deus quer limpar, Deus quer levantar um povo limpo. Deus quer um altar limpo. Chega de profano, chega de mentira. Como eu disse, muitos dentro da igreja, em adultério, prostituição. Ei, presta atenção, isso está vindo para nos posicionar. Quem se levantou contra Deus, se levantaram contra Moisés. 250 homens de tribo. Se levantou homem que era levita, da tribo de Levi e da tribo de Rúben. Então eram líderes, eram sacerdotes, meu querido. Não foi uma classe qualquer que se levanta contra Moisés que representava Deus ao povo. Era a classe de pessoas que conheciam. E hoje nós precisamos entender. O povo todo ia morrer. De 3 a 5 milhões de pessoas iam morrer, tudo com a praga. Mas Deus falou com Moisés, Moisés falou com Arão, Arão tomou a posição, se colocou no meio, entre mortos e vivos. Intercedeu. E Deus não permitiu que todos morressem, mas 14.700 morreram. Então é isso. Nós precisamos hoje entender a nossa vida. Primeiro ponto e segundo ponto. Segundo ponto, a rebelião, a desobediência. Chega de ser crente mediano. Chega de fazer as coisas de qualquer jeito. Chega de rebeldia. Chega. É tempo de se unir debaixo do propósito concernente à obra de Deus, fazer o melhor para Deus. Fazer a obra de Deus, mas fazer em excelência. Buscar fazer o melhor. Não importa, você vai errar, você vai fazer. Errou? Amém. Aprendeu com o erro. Volta de novo. E vamos fazer a obra de Deus. O presbítero fica à vontade para falar. Deus está mostrando, né, bispo? Deus está mostrando, Deus está ensinando e fazendo uma pergunta. E aí? De que lado você vai querer ficar? E aí? Você vai ficar do lado que a terra vai se abrir? Ou você vai estar do lado de Deus? É isso que você tem que entender nessa noite. De que lado você quer estar? Que não existe, você não tem como estar aqui e ali ao mesmo tempo. Ou você confia em Deus e está no caminho de Deus, ou você está do outro lado. A escolha. Deu para ouvir aí, meu irmão? Então hoje, o primeiro ponto. Qual o intuito de Deus? Para quê? Qual o intuito? Para que veio o coronavírus? Primeiro ponto. Saber da nossa fé. Como nós estamos administrando as demandas da nossa vida.
se somos pessoas aí daquela classe, pessoas apavoradas, o corona só está revelando o que está dentro do coração do povo. Com o povo acostumado a administrar o que administra há anos, aí o corona veio revelando. Tem pessoas que são apavoradas, tem pessoa que não tem compromisso nenhum, que não está nem aí com a hora do Brasil, e tem pessoas que elas são otimistas, mas realistas. O negócio está feio, o negócio é crítico, o negócio é perigoso, mas eu creio em Deus. E resgatar valores. Deus vai abalar o que tem que ser abalado, vai cair o que tem que cair, e vai ficar de pé quem já está firmado. Porque eu volto a dizer, Mateus 7, 24, final do Sermão da Montanha. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Você viu aí? Ainda que você esteja em Jesus na rocha, ainda que você esteja na palavra na rocha, você está sujeito a todos os intempéries da vida. Olha agora, versículo 26. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu, mesma situação, para quem está e quem não está, quem edificou na rocha e quem edificou na areia. Presta atenção. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. Afirmou, caiu, e foi grande a sua queda. Então é isso, meu irmão. Deus corrige o filho que ele ama. Todos que se aproximam de Deus como filho, tem momento que vai ser corrigido. Esse é o momento que Deus está fazendo a correção. Deus está tirando a rebeldia do povo. Nós precisamos nos tornar seres humanos melhores, mas também precisamos ter a noção e consciência que o Espírito Santo quer fazer morada dentro de nós. Deus nos quer como povo, Deus nos quer como nação. E chegou o momento de nós assumirmos a nossa posição diante do reino de Deus e nos tornarmos intercessores, porque somos nós que vamos fazer a diferença. Nós que somos a igreja de Cristo na terra que vamos fazer a diferença. Precisamos nos tornar um povo relevante. Amém, meus amados? E aí, Lucas, quantas pessoas aí nessa noite aí nos acompanharam nessas 3 paralisações aí? Não podia ser diferente, nós estamos falando da paralisação. Ixi, vou falar a língua estranha daqui a pouco. Essa paralisação aí, e caiu o sinal 3 vezes, irmãos. Eu peço desculpa mais uma vez. Aqui, boa noite. A Adriana, o Ruca. De São Paulo, esse aqui cresceu comigo. É lá de São Paulo, cresceu comigo. Nós tivemos a infância ali na Vila Palmeiras, São Paulo, freguesia. A Márcia, Viviane Rodrigues, Vivian Paula, Cláudia Medela, João Batista, Paulo Henrique, Bruno, Pastor Didi, a paz do Senhor, pastor! Franciele, Luine, Maria Siqueira, Daiane, Eliseu, Selma, Fernanda. Selma, o que você vai falar para a Selma? O que você vai falar para a sua esposa? A Selma, Fernanda, Fernanda. O Rony Glória, lá de São Paulo. Glória a Deus. Rony! A Cristiane, Valdir, presbítero Cláudio, presbítero José Maria, olha lá os presbíteros aqui da igreja, Marinês, a Geis Andrade, profeta Wesley, profeta, pai do Senhor Wesley, Deus manda para o seu pai, hein, aquele baixinho lá, hein, Josiele, o David, a Alexandra Paixão, lá de Caraguá, Alexandre, o Jonathan Santos, o Jonathan, Luiz Salles, deve ser o pastor, Maria Luísa, a Jaqueline Brantegani, a Jaqueline também está aí, lá de São Paulo, a Márcia Saito, minha cunhada, Márcia Saito, o evangelista Leandro Costa, olha que benção, Charles Angel, a minha esposa também estava acompanhando, ela estava me dando aqui uma direção aqui. Eu quero agradecer a todos que estão participando, que estão assistindo essa live, e se possível, logo mais tarde nós vamos estar passando ela também para o canal do YouTube. O nosso YouTube é o da igreja e temos o YouTube do Bispo Alexandre Cruz. Aí você se inscreve no canal, deixa o like e aciona lá o sininho para receber as demais notificações da semana, tá bom, queridos? Pelo YouTube e pelo Facebook, compartilha aí conosco, tá bom? Manda essa mensagem para frente e vamos dar continuidade na nossa vida cristã. Nós não podemos parar. Vocês estão vendo, nós estamos aqui na igreja, estamos aqui nós 3, o Lucas, o presbítero João, a minha vida, já tomamos as devidas
precauções e estamos na igreja às portas fechadas. Quero mandar um abraço, um beijo no coração do pastor Francisco, nosso pastor, a pastora Fátima, os demais obreiros, presbíteros, os diáconos, os cooperadores dessa obra, que continue na oração, na intercessão, porque Deus vai nos dar vitória. Tem algum recado, Lucas? Olha aí, o que é para fazer? Amanhã o quê? Amanhã culto? Amanhã culto de busca do Espírito Santo. A preleitora, a pastora Fátima. A pastora Fátima, nossa presidente. Olha que bênção. É o culto amanhã. Amanhã à noite, então, vai continuar as lives. Então, presta atenção. As lives vão continuar. A pastora Fátima amanhã vai estar no mesmo horário, 7h30 da noite, às 19h30. Amém? Eu disse, o vendaval vem, mas as folhas que já estão caindo, que estão fracas, elas caem. Os frutos que são frágeis caem e só fica o fruto bom. Então se posiciona. O que é aí, João? João de Caraguá. O João de Caraguá. Ô, João, daqui a pouco eu vou dar a bênção apostólica e você põe a mão na forma de coxinha para receber a bênção de Deus. Esse aí era membro lá da igreja de Caraguá. É a bênção, ele está na igreja batista. Que Deus venha honrar, abençoar e favorecer. Presbítero João, tem alguma recomendação? Fala aí, o que Deus quiser, manda aí. Só lembrando o povo aí, permaneça firme na presença de Deus. Busque, como eu falo sempre aqui, busque em espírito e em verdade. Creia que Deus é com você. Deus está conosco. Creia nisso. Não tem como dar errado. Permaneça firme na fé. Você vai ver a diferença cada dia mais na sua vida. Amém? Mais uma vez eu digo, o corona está atacando as nações ricas, fortes, bom, que se julgavam dessa forma. E eu aprendo com a parábola do jovem rico. Ele não foi dado um nome para ele, mas ele nos mostra que de uma certa parte, esse jovem rico, ele era um rapaz que se apoiava naquilo que ele tinha. Então, já que temos que ter alguma coisa para se apoiar, que seja em Cristo, que seja em Jesus. Amém, queridos? Nessa noite nós vamos fazer oração aqui, agradecimento a todas essas pessoas, a todos que estão pedindo oração através da live. Nós vamos apresentar agora. Lucas, tem mais alguma coisa, filho? Só isso aí mesmo? Então é isso, nós vamos estar encerrando o culto nessa noite, nós vamos dar a bênção apostólica, só que antes nós vamos fazer oração, nós vamos apresentar aqui nosso Brasil, nós vamos apresentar também as demais nações, ou seja, o mundo, que todos nós estamos no mesmo barco. Vamos apresentar essas pessoas que fizeram parte dessa noite conosco no culto. E é isso. E orar pelos nossos filhos, os nossos lares, os obreiros. Vamos orar? Presbítero, dá a mão aqui, presbítero. Pai querido e amado, nós entramos na tua presença mais esse momento. E somos agradecidos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem falado, tem feito até aqui. Pai, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado. Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse recurso, a internet, essa ferramenta, porque através dela hoje, devido ao que está ocorrendo conosco, no nosso país, não podemos estar de portas abertas e ela tem sido fundamental para que possamos dar continuidade na pregação do Evangelho, estabelecendo o reino de Deus. Pai, em nome de Jesus, a todos que nós fizemos menção nessa noite em agradecimento, que participaram do culto, cada um, Pai, deles são vidas, são famílias, cada um deles, Pai, cada um deles tem projetos, sonhos, alvos, metas a serem alcançados. Todos eles aqui aguardam ansiosamente pelo resultado. Pai, eu lhe peço, eu intercedo para que o Senhor, Pai, venha manifestar o teu poder e liberar sobre a vida deles o cumprimento da tua palavra promessa. Estabelece um novo pacto, uma nova aliança, restaura, Pai, em nome de Jesus, Pai, aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam da libertação, aqueles que precisam da restauração, da restituição, de um avivamento pessoal e particular. Deus começa a manifestar. Aqueles que necessitam de cura sejam curados. A palavra que eu libero, a palavra profética, essa palavra profética, apostólica, os que precisam de cura sejam curados.
os que precisam de libertação sejam libertos da maldição, da peste, da praga, da doença, da mortandade. Deus, o Senhor é Deus que converte a maldição em bênção. Portanto, Deus libera a tua unção, a unção que o profeta Isaías bem liberou e profetizou, a unção que despedaça o jugo. Manifesta esta unção de tal maneira e libera, faz repousar a unção do Senhor sobre cada vida, cada lar, cada casa, cada família, para que, de acordo com a necessidade deles, o Senhor venha despedaçando, Deus, todo jugo, Deus, todo cadeado, toda corrente espiritual, toda prisão espiritual, seja ela destruída, seja ela aniquilada, derribada, põe por terra. É noite do Senhor blindar, é noite de livramento, é noite do teu cuidado, é noite de provisão e proteção da parte do Senhor para com o teu povo que carece. Espírito Santo, toda mentira, todo engano, que seja arrancado da mente do coração. Espírito Santo, nós nos levantamos em oração para interceder por essas famílias, pelas causas da justiça, os que estão no presídio, os que estão dentro dos hospitais agora, os leitos dos hospitais, Deus, os médicos, enfermeiros, os que vão passar por algum momento agora de cirurgia, de intervenção cirúrgica. Espírito Santo, usa os médicos como instrumento em tuas mãos para trazer a cura, para trazer o melhor e que a recuperação seja o mais breve possível. Deus, nós oramos pelo corpo de obreiros dessa igreja, nós oramos, Senhor, pela casa do Senhor, pela obra do Senhor, as famílias que estão debaixo de exposição por causa do álcool, por causa das drogas, por causa do adultério, por causa, Pai, que seja qualquer coisa que trouxe, Pai, vergonha, exposição, assolamento. Deus, hoje é noite, que o Senhor levantar o que está, Pai, caído, trazer, Deus, vitória, trazer vigor ao que está cansado, levanta o abatido de coração e renova ele, restaura ele, anima ele, encoraja ela e manifesta a tua graça, a tua paz e o teu amor sobre os lares. Estabelece paz, amor e alegria aos lares, resgata a alegria, resgata o amor no seio familiar. Que esse tempo de quarentena seja tempo de descobrimento, que seja tempo de se reencontrar, de alinhamento espiritual, de alinhamento familiar. Resgata, Espírito Santo de Deus, da força do teu poder, manifesta a revelação e Deus dá livramento ao teu povo para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Levanta as suas mãos para o céu, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, para todos sempre. Todos digam amém. Amém. E as palmas, louva a Deus aí.